acessar determinada rede social? A resposta é muito clara, porque o Brasil não tem um sistema de governo unilateral. Ou seja, se quando você compara. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pondera Sem Filtro. Eu, Alessandro Henrique, juntamente com meu amigo, sócio e companheiro de luta, Luciano Filite. Seja bem-vindo também, Luciano. Opa, eu que agradeço mais uma vez o prazer da gente estar aqui debatendo aí alguns assuntos, aí, algumas polêmicas da semana. Então você que está chegando agora, gosta desse canal, gosta de ver a gente conversar aqui sobre esses assuntos, já dá o seu like, já dá o seu joinha, compartilha, comenta, manda no grupo dos amigos, no grupo da família, para dar aquela cutucadinha de leve naquele seu amigo ali que gosta de uma polêmica. Exatamente. Ó, e lembrando que nas redes sociais, Instagram, você encontra o PonderaCast como @PonderaCastBrasil, TikTok, X, demais redes sociais, tudo @PonderaCast. E lógico, nós temos também o nosso website www.ponderacast.com. Então, são vários caminhos de comunicação que você tem para estar falando conosco. E Luciano, hoje nós vamos abordar um tema bastante peculiar, que até onde eu sei de uma pessoa que deveria aprender a seguir protocolos, não é verdade? Exatamente. Tudo que a gente não tem são os protocolos, né? Mas eu quero falar, Alessandro, hoje esse assunto aí, porque ele é algo que vem de certa forma assombrando aí, sabe aquele fantasma que assim, volta e meia ele dá uma afastada e aparece aquela penumbra, que é a tal da regulação das redes sociais, tá? Uhum. Há poucos dias a gente viu assim uma entrevista da primeira dama, Janja da Silva, ali na Folha de São Paulo, é isso, né? Eu acredito que Se eu seja. não me engano, foi na Depois Folha de São Paulo. Ele vai aparecer agora aqui para você poder ver o cardzinho daí, Isso, né? então depois, se você tiver um tempo, vai lá, veja a entrevista dela, o que ela fala. Ela fala basicamente, claramente o seguinte, sobre o modelo de regulação das redes sociais na China, onde crianças até 11 anos não podem ter acesso à tela. E após essa idade, elas podem ter acesso em determinados horários, não é isso? E se essas sanções não for, se desobedecerem essas regras, os pais dessa criança podem sofrer sanções, inclusive a prisão. E ela faz a seguinte afirmação: por que é tão difícil aqui no Brasil a gente abordar esse tema, defender esse tipo de regulação? É justamente essa pergunta. Por que, Alessandro, que a Janja defende tanto uma regulação tão pesada no Brasil, um modelo tão pesado, a ponto de as pessoas poderem ser presas por acessar determinada rede social? A resposta é muito clara, porque o Brasil não tem um sistema de governo unilateral. Ou seja, quando você compara o Brasil com a China, é só uma questão de bom senso, pegar nas redes sociais e lá ver como é o sistema chinês, aonde lá literalmente, vamos colocar, é uma verdadeira ditadura, aonde o governo diz para você o horário que você tem que levantar, o horário que você tem que dormir, qual é a cor da cueca que você tem que usar, qual que é o discurso que você tem que falar na rede social e o que o PT, né, o Lula e todo esse pessoal querem. Eles querem ter o controle da narrativa e o fato é que eles não estão conseguindo fazer isso porque o Brasil tem um outro viés. Que bom nós temos bastante brasileiros, né, que pensam em viver a sua liberdade sem ter um Deus que fique falando para você o que você tem que fazer de certo ou errado. Essa que é a real. Pois é, né? A primeira-dama deveria agradecer o fato de o Brasil ser um país muito mais aberto. Porque se fosse um país fechado e a gente tivesse um governo que pensasse diferente do que ela pensa, ela nem teria o direito de ter dito o que disse. Mas, Alessandro, eu quero chamar a discussão para um ponto mais profundo aqui. Porque a entrevista ali é um trecho curto, dá a impressão que a gente está sendo superficial, mas ele materializa uma ideia. Qual que é a ideia? Que o governo, esse governo específico, ele sente a necessidade de controlar as redes sociais. Embora diga, porque não é para proteger as crianças, porque tem uns desafios idiotas aí que infelizmente algumas crianças estão entrando e está acontecendo coisas infelizes, eu acredito que a responsabilidade pelo que a criança acessa ou não é dos pais. Afinal, uma criança, ela não nasce com o celular, com internet, com redes sociais. Com certeza. Isso passa primeiro pela aprovação do pai. E se o pai não está tendo controle do que essa criança está vendo, olha, então alguma coisa está bem errada.
Porque existem ferramentas hoje, o próprio Google tem isso ali, o Google Family, que você consegue filtrar o que o teu filho vê ou não. Com Tá? certeza. Então, assim, não é que não exista já um controle, existe. Só que os pais estão abrindo mão e talvez seja algo mais fácil deixar a criança com um tablet, com o celular ali à vontade e não acompanhar de perto. Não, e também tem o seguinte, Luciano, nesse contexto eu vejo assim como um verdadeiro desvio de atenção. Porque se realmente as crianças fossem a prioridade do governo, que nem é tão amplamente defendido, já teria ações, não de regulamentação, mas ações para tirar as crianças de problemas, de pobreza, né, das dificuldades que ela passa. Para mim é muito claro como a esquerda ela está assustada porque ela não tem o controle, e é isso que é a maravilha. Você veja, por exemplo, abrindo um parênteses muito rápido aqui, né? Surgiu agora um novo debate aonde que eles querem fazer com que o Google pague, parece assim que pague para as empresas de reportagem, né, o fato dela aparecer lá no link, porque eles estavam dizendo o seguinte, que quando você pesquisa uma reportagem, aparece o link, né, e daí no caso tem ali a primeira frase da reportagem, aquilo está retirando deles o consumo da matéria. O que eu vejo aí é exatamente o seguinte, empresas que não entenderam que no mercado liberal a informação não tem centro, ou seja, hoje você abre um X, você abre um Instagram, você abre um YouTube, você consegue intercambiar as informações, cada um explana a sua opinião e compete ao cidadão que tem a plena liberdade filtrar isso. Aí o que acontece? A esquerda com essas empresas, né, eles veem assim, não, nós estamos perdendo o controle, que era o caso, por exemplo, das emissoras fechadas. Elas ganhavam muito dinheiro com o governo. Agora, com todas as ferramentas que nós temos de redes sociais, não tem mais esse ganha-pão, essa vaquinha para ficar mamando, né? Essa tetinha para ficar chupando e ganhando dinheiro de todo mundo, não é verdade? Agora, e isso gera um problema, porque esquerda ela é fundamentada no controle certo da informação. É isso que acontece numa China. É por isso que na China, se o cara ele tá lá de madrugada fazendo alguma coisa que quebre aquela regulamentação, os caras estão monitorando o IP dele, os caras estão com câmera em cima dele. Aí que liberdade que ele tem? Aí, sabe, querer trazer isso para o Brasil, aí realmente ela está falando a verdadeira intenção dela. Por que é tão difícil falar isso aqui no Brasil? Porque o brasileiro é alguém que tem o viés da liberdade. Exatamente, o brasileiro Ponto. tem pensamento crítico. Alessandro, você falou algo bem interessante aqui que vale a pena a gente comentar um pouco, que é sobre as mídias tradicionais. O que acontecia alguns anos atrás, quando a gente não tinha essa popularização das redes sociais, da internet, não era algo tão acessível? A gente consumia notícias e informações nos principais jornais do país, tá? E esses jornais são de emissoras concessionadas, ou seja, o Sim. governo que dava autorização para elas veicularem ou não. E essas empresas recebiam, e até hoje recebem, tá, muita verba de propaganda do governo. Então, quando você assistia lá um jornal, por exemplo, um jornal nacional lá, que tem lá o William Bonner, o âncora e tal, e ele dava uma notícia em favor do governo, na verdade o governo estava usando da autoridade dele, da autoridade do jornal, para trazer uma informação como se aquilo fosse bom. E com as redes sociais, o que aconteceu? A informação descentralizada, as pessoas começaram a questionar, mas espera aí, lá no jornal tá falando que aquilo é bom para nós. Aí você vê outros vídeos de outras pessoas opinando, olha, mas não é tão bom assim. Então o que acontece? O governo ele perdeu esse controle. Hoje, se o presidente ele vai em rede nacional, e acontece muito isso, fazer um pronunciamento, dizer que algo é bom ou ruim, as pessoas não acreditam nisso. Elas vão se questionar. Quer ver um exemplo? Eu vou usar um exemplo do governo anterior, tá? Para não falar aqui que a gente está defendendo outro governo, nada disso. Quem vai se lembrar no governo anterior, o antigo presidente, o Bolsonaro, ele foi numa manifestação ali no horário nobre em todas as emissoras, falar sobre a pandemia. E naquele momento colocou como se fosse uma gripezinha, talvez ali não dimensionando o real tamanho do problema, e a oposição caiu de pau nas redes sociais. Olha que bom!
Isso foi legal, a oposição foi lá e se pronunciou, e realmente ali deu atritos e tal. Já imaginou se aquele governo tivesse o controle da narrativa? A gente seria obrigado a ter acatado aquilo. E Exatamente. agora é a mesma coisa. Então, assim, quando a gente fala em liberdade de expressão e regulação das redes, a gente não está defendendo um governo ou outro. A gente está defendendo que quem fez merda possa ser criticado abertamente. Exatamente. E não tem nada de errado em ser criticado. É aí que está a beleza quando a gente começa a caminhar para o mundo liberal, para o mundo libertário, que é realmente a liberdade que você tem de dizer, Luciano, eu não concordo com você. E desde que eu não coloque a tua integridade física em risco, cara, é assim que funciona em mundos liberais. Agora, pega uma China, né? A China é controle total. Tem as informações que chegam para nós da China, você acha que não são informações filtradas, informações pensadas? Ó, se você tem dúvida em relação a isso, para você poder até ampliar o seu pensamento crítico, como o Luciano falou aqui, eu te instigo você a assistir o filme V de Vingança, que está disponível na Netflix, que é um filme muito bacana, no qual ele faz uma verdadeira crítica social em cima de regimes como este que nós estamos lutando para que não venha para o Brasil. Aonde realmente o governo faz um controle da narrativa, aonde o governo, para ele poder estar com a moral boa, ele vai dizer que você está errado, aonde para ele manter a integridade dele, ele vai botar pessoas na cadeia e até de forma injusta, que é isso que acaba acontecendo. É um filme muito interessante para você poder desenvolver o seu pensamento crítico. E a gente não aceitar como brasileiros esse tipo de regime, porque, Luciano, aí nós estamos dando um verdadeiro tiro de escopeta nos dois pés, porque a partir do momento que o governo começa a controlar tudo, as aberrações elas vão tomar uma proporção maior. É gente do governo viajando a bel prazer em cima do teu imposto e você não vai poder falar nada, porque vai vir a guia do imposto, se você não pagar, você vai ser multado, tua empresa vai ser travada, o teu CPF vai ser travado, você vai para a cadeia, vai perder os teus bens. Eu não sei como é que pode ter pessoas neste Brasil que falam assim, eu quero ser controlado, eu não quero pensar por conta própria, eu quero ter a ilusão que eu estou pensando, então pense por mim. Porra, não dá para aceitar isso, né? Isso me gera realmente a indignação. E, só para poder finalizar a minha fala aqui, o pior de tudo isso é aquele cancelamento que os governos extremistas, governos que querem controlar a cueca que você está vestindo, eles fazem. Se você diz um A que seja contra eles, eles vão te cortar nas redes sociais e achando que não precisam te dar explicação nenhuma. Cara, o único lugar que eu vi isso acontecer foi o Deus judeu, onde ele diz o seguinte, eu faço isso, eu faço aquilo, quem gostou, gostou, quem não gostou, vai pro inferno. A gente não pode aceitar isso. Eu não aceito isso. Pois é, e sem falar que a gente teve casos já de perfis bloqueados no Brasil sem desculpa, sem processo legal. Então a gente já passou por isso. Então se você nos acompanhou até agora, não deixou o seu like aí, ó, deixa aí o seu joinha, compartilha com aquele seu amigo. Se você defende de verdade a liberdade de você criticar e ser criticado, compartilhe esse vídeo, divulgue essa mensagem. A gente precisa conscientizar o máximo de pessoas possível desse fantasma que constantemente tem assombrado o nosso país desde que esse governo assumiu, o fantasma da regulação, do controle da narrativa. Cada vez mais as coisas estão ficando abafadas, estão tentando desviar a nossa atenção enquanto estão levando o nosso país pro buraco. Valeu? Exatamente. E só não divulgue o vídeo se realmente você quer ter a sua vida controlada por terceiros, né? Fica a dica. Se você quer que o governo te controle, ignore esse vídeo. Faça o legado conosco. Nós aqui do Pondera Sem Filtro estamos aqui para quê? Para defender a liberdade, porque nós acreditamos que este é o caminho da evolução, da expansão e de um país verdadeiramente mais justo com todos, como está na nossa Constituição. Fica a dica, um abraço e até a próxima. Obrigado por você que nos acompanhou até agora, um beijo no coração e nos vemos no próximo Pondera Sem Filtro, se assim Deus nos permitir. Um abraço a todos.